Olá pessoal, tudo bem? Nessa sequência de vídeos eu vou tratar com vocês a resolução dos exercícios de livro didático de língua portuguesa, propriamente ditos, aqueles relacionados à poesia épica camoniana que estão inseridos no capítulo 6, ok? A gente já vem estudando ao longo de nossas aulas a obra Os Lusíadas, do eminente, do ilustre escritor, poeta Luís Vaz de Camões, que nasceu por volta de 1524, 1525, né, e faleceu em 1580. Data esta, 1580, conhecida como o fim do período classicista em Portugal, né? Então a gente tem algumas informações importantes para compartilhar com vocês ao longo desses exercícios. Antes disso, é necessário que você tenha em mão o seu livro didático, né, que você acompanhe as questões, né, e alguns fragmentos do texto, dos cantos camonianos. A gente vai precisar fazer a leitura para que cheguemos então à resposta adequada, ok? Então, esses exercícios estão da página 203 a 217 do seu livro, e eu gostaria que você fizesse o acompanhamento comigo, tá bom? Bom, a primeira questão se inicia lá na página 213, né? Mas o enunciado dela aparece, o primeiro item aparece na página 214. Nas primeiras estrofes, né, nas três primeiras estrofes do canto primeiro de Os Lusíadas, é apresentada a proposição da epopeia. Esse segmento da proposição, como a gente viu em sala, o segmento visa a duas finalidades. A primeira delas é apresentar o tema, né, o tema da epopeia, o tema da narrativa, né, que no caso seria a história do povo português, a viagem às Índias de Vasco da Gama, e também apresentar o herói, né? No caso aqui dos Lusíadas, nós temos o herói do ponto de vista individual, que é o Vasco da Gama, que capitaneou a viagem, né? E temos também, por extensão do sentido, o herói coletivo, que é o povo português, haja vista então a necessidade de Lusíadas, né, de Camões, ter necessidade de exaltar, de enaltecer o povo lusitano e seus reis e seus grandes feitos, tá bom? Então, o item A, que está na página 214, traz a seguinte redação, o seguinte enunciado. Leia a seguir a terceira estrofe da proposição de Os Lusíadas e identifique os elementos que nela demonstram uma retomada da cultura greco-romana. A gente viu durante as aulas que a elaboração de Os Lusíadas teve duas grandes influências, né? As grandes influências foram a Odisseia, né, de Homero, escrita por Homero, e a obra também, a epopeia Eneida, né, escrita por Virgílio. Principalmente na Odisseia, né, e de Virgílio, essas duas grandes epopeias, a Odisseia, por exemplo, foi escrita em 10 cantos, né? Isso também é um aspecto relevante no qual Camões também se inspirou, né? Também trouxe ali alguma inspiração para reproduzir a retomada, né? Para reproduzir os clássicos, os valores daquela época da antiguidade clássica, da greco-romana, tá? E aqui a gente lê na terceira estrofe, né, da proposição a seguinte: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice Alexandre e Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que o outro valor mais alto se levanta. Aqui nesse fragmentozinho, nessa proposição, né, nós temos aqui o esclarecimento do que ele vai fazer, né, e vai também, ele vai cantar aqui, vai valorizar, melhor dizendo, os fatos, né, na verdade, os heróis que se baseia para produzir aqui na retomada, né? A primeira deles, ele vai fazer a retomada aqui, quando ele fala no primeiro verso da terceira estrofe, sabe o grego e do troiano, ele vai fazer a retomada dos heróis das duas grandes epopeias, né, da literatura clássica greco-romana, que são Ulisses, na obra Odisseia, e Enéas, na obra Eneida, né? Então, há aqui, logo no primeiro verso da terceira estrofe, essa retomada, né, esses heróis, né? Nós temos também, no terceiro verso dessa mesma estrofe, a menção a Alexandre, né, que foi o primeiro rei do Império, né, macedônio, né, então o primeiro rei da Macedônia. E nós temos também na palavra Trajano uma referência a um imperador
romano de grande importância naquela época, né? Mas, professor, como é que eu vou saber isso, né? Você precisa ter um conhecimento de história, né? Um conhecimento histórico da cultura clássica, de alguns elementos e de personagens importantes daquele momento para poder chegar, resgatar, visualizar esse resgate que Camões se propôs a fazer em Os Lusíadas, tá? Depois nós temos também, na sequência lá, mas para o finalzinho da terceira estrofe, a menção a elementos da mitologia, né, da mitologia clássica, né, que são os, entre aspas, né, deuses, Netuno e Marte. Netuno ali sendo uma figura representativa na literatura clássica, né, como deus do mar, e Marte sendo representativo como deus da guerra, tá? E ainda também a menção à musa, né? Então, são elementos que vão fazer com que Camões se inspirem, né, e busquem e reflitam em sua obra aquela retomada dos aspectos clássicos da cultura greco-romana, né? E isso é uma característica também do período chamado de classicismo, ok? Então, o gabarito da questão A, né, ela vai ficar como essas informações assim. Então, o que você poderia escrever, né? No primeiro verso, o grego é Ulisses, né, o herói da Odisseia, e o troiano é Enéas, herói da Eneida, né? Obras da tradição clássica grega e romana, respectivamente. Já o Alexandre, né, e Trajano, por sua vez, são figuras históricas. O primeiro foi rei da Macedônia e o segundo imperador romano, ambos, portanto, também apresentando uma ligação com essa antiguidade clássica. E a menção também a dois, entre aspas, né, deuses greco-romanos, né, deuses pagãos, digamos assim, né? Netuno, deus do mar, e Marte, deus da guerra, que também reforçam a ideia desse retorno à literatura clássica, à cultura clássica, ok? Então, essa seria mais ou menos a explicação, né, o arremate aí do item A da questão número 1. Tudo bem? Beleza. A letra B, o item B, né? Um texto épico se propõe a narrar ações heróicas e feitos de guerra, com ênfase, com destaque, né, nas qualidades morais de determinado herói. No caso da Odisseia, narram-se os feitos de Odisseu, Ulisses em latim, né? Odisseu é um termo grego e Ulisses já é uma versão latina da Odisseia, tá? Na Eneida, os feitos de Enéas, escrita por Virgílio. E quanto à obra Os Lusíadas, quem é o herói, né? Nessa proposição, a gente observa que Camões apresenta como um herói, né, da história, né, o navegador Vasco da Gama, que empreende um feito, né, muito grande, que foi vencer algo até então que não tinha sido possível de ser realizado pelo homem daquela época, né, até o homem medieval, da Idade Média, que era vencer o Cabo das Tormentas, né? E aí, nessa trajetória, Vasco da Gama consegue vencer esse Cabo das Tormentas. Inclusive, uma informação importante a título de Os Lusíadas, especificamente, o Cabo das Tormentas era um local em que muitas navegações naufragavam, desapareciam, né, e nunca mais se viu. E na obra Os Lusíadas, o Cabo das Tormentas, né, que posteriormente à consecução, à conquista de Vasco da Gama, né, de superar esse desafio, foi chamado de Cabo da Boa Esperança. O Cabo das Tormentas é representado na figura camoniana como o gigante Adamastor, que é um dos episódios, né, uma das cenas relatadas na obra Os Lusíadas, tá? Então, nós temos aqui esse grande feito conquistado por Camões, que passa então a assumir a figura do grande herói, tá bom? Só que metonimicamente, Vasco da Gama, na verdade, ele atua aqui como uma representação metonímica. É como se ele fosse a parte, né, uma pessoa, né, Vasco da Gama, o navegador, representando aqui o todo. O todo, que todo seria esse? O todo seria o povo, o herói português. Então, toda a nação portuguesa, na verdade, nós temos aqui também sendo apresentadas como um herói. Nós temos de um lado Vasco da Gama como um herói individual e nós temos de outro, metonimicamente, o povo português como um herói coletivo, né? Então,
a gente poderia, por exemplo, colocar como resposta, uma sugestão, né? O herói dessa epopeia, né? O herói do poema é Vasco da Gama, né? O lusitano, navegador, mas também revela o caráter heróico desse povo, né, lusitano, que uma vez que foi impedido de continuar estabelecendo seu comércio, né, ele se viu obrigado, né, a buscar novas formas, né, novos trajetos de estabelecer, chegar às Índias, né, de continuar o seu comércio. Então, nesse verso aqui da terceira estrofe do canto 1, que eu canto o peito ilustre lusitano, ou seja, há uma clara, uma nítida referência ao povo português, né, sendo enaltecido, sendo exaltado, portanto. Então, esse seria o gabarito do item B, da questão 214. Tudo bem? Caso tenha alguma dúvida, você pode me perguntar durante as aulas, durante a semana, sem problema algum. Tá joia? Vamos lá, então. O item C, da página 214 ainda, traz assim. Na primeira estrofe da proposição, já vimos o que é, né? O narrador afirma que os aventureiros foram por mares nunca dantes navegados. Considerando os feitos históricos portugueses de fim do século XV e início do século XVI, que relação há entre esse verso e os acontecimentos da época, né? Bom, mais uma vez, a obra Os Lusíadas vai fazer uma referência, né, a aspectos da historicidade do povo português, a fatos que realmente aconteceram aqui, né, buscando dar mais credibilidade e dar um grau maior ainda em comparação às epopeias clássicas, de que algo não é fantasioso, algo é grandioso e aconteceu e ele estava presente. Então, os fatos históricos, né, narrados, contados e cantados na epopeia Os Lusíadas, né, eles vão apontar para o fato de que os portugueses, muito em função também da sua posição, da sua localização geográfica ali na Península Ibérica, né, que compreende Portugal e Espanha, muito em função desse posicionamento nessa beira do Atlântico, ele vai o quê? Ser considerado o pioneiro na navegação do Oceano Atlântico, tá? Isso ocorre porque havia uma proibição de navegar pelo mar Mediterrâneo, né? Então, o que os povos europeus precisavam fazer? Eles precisavam buscar alternativas para continuar o estabelecimento desse comércio com as Índias. Então, nesse contexto, a coroa portuguesa, né, financiou, né, e capitaneou, por intermédio de Vasco da Gama, uma viagem, né, às Índias para tentar chegar a essa nova rota, vencer o Cabo das Tormentas, como eu falei na questão anterior, que passou a ser chamado Cabo, posteriormente a Cabo da Boa Esperança, né? Então ela vai trazer essa história refletida aqui, tá bom? Vamos lá. Então nessa primeira estrofe aqui, eu vou fazer uma breve leitura com você e eu gostaria também, ainda mais adiante, daqui a pouquinho, fazer algumas considerações sobre ela, tá? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram, né? Nós temos aqui o glossário abaixo, barões, homens ilustres, ocidental praia lusitana, Portugal, Taprobana, é a ilha do Ceilão, o limite oriental do mundo até então conhecido naquela época, tá? Então tem alguns termos ali que vão te ajudar, nesse glossário te ajuda a interpretar ou trazer algumas informações adicionais para esse fragmento. O que eu queria destacar com você aqui em relação a essa estrofe inicial do canto primeiro dos Lusíadas, né? Primeiro detalhe, os versos de Os Lusíadas, né? A gente sabe que os versos, né, cada um é construído conforme o advento ali do período clássico, né, envolto do renascimento artístico, cultural e que permeava aquela época. E a gente sabe que aquele momento ali do classicismo, houve o surgimento de uma nova estrutura, que é chamada de medida nova, que é conhecido pela gente também como versos decassílabos, tá? Os versos são decassílabos, a gente vai ver já já como é que a gente faz a expansão de um verso poético no slide seguinte, mas eu queria destacar nesse momento aqui para você que todos os versos de Os Lusíadas, eles são compostos, todas as estrofes, na verdade, elas são compostas
por 8 versos. Essa estruturação de 8 versos a cada estrofe é o que a gente conhece, tá? É o que a gente chama de oitava rima, que é também conhecido como oitava real. Isso reflete a escolha dessa simetria entre as estrofes, né, do poema, né, de Camoniano, entre as estruturas de cada uma das estrofes e dos cantos, consequentemente, revela uma preocupação do período clássico, né, do período classicista, que era uma preocupação com o rigor da forma, com rigor, uma preocupação com a técnica, uma preocupação com a estrutura, né, com uma simetria, com uma harmonia agora, com um equilíbrio. Haja vista, por exemplo, que o período classicista, o período clássico, é marcado pela substituição da emoção por agora pelo discurso, né, mais racional, ou seja, da razão. Então nós temos aqui essas características se refletindo na estrofe inicial, por exemplo, tá? Do canto primeiro de Os Lusíadas. Se vocês observam aqui, nós temos as rimas, né? Como é que se constrói essa oitava rima, né? Ela é feita na sequência, as letrinhas eu coloquei aqui do lado de cada verso, umas letrinhas, né? E ela obedece a essa sequência ao longo de toda a estrutura de Os Lusíadas. Então, por exemplo, assinalados rima com navegados, né? Que rima com esforçados, né? Então nós temos aqui, depois, lusitana, que rima com taprobana, que rima com humana. Depois nós temos lá no final, edificaram, que rima com sublimaram. Então nós temos uma estrutura marcada, né, pela sequência A, B, A, B, A, B, C, C. Então essa estrutura, essa sequência em que o primeiro verso, né, rima com o terceiro, que rima com o quinto, o segundo verso em que rima com o quarto, que rima com o sexto, né, e o sétimo e o oitavo que rimam entre si, essa estrutura é chamada de oitava rima, oitava real, né, e se tratando das questões de sonoridade da epopeia Os Lusíadas. Ok? Tudo bem? Passando adiante, na página 210 do seu livro, você pode retomar aí, eu retomo aqui também, na página 210, é 210 mesmo? 210 do seu livro, lá no finalzinho dessa página 210, nós temos aqui, ele apresenta aqui no livro da gente, a escansão, né, e esse mesmo esquema de rimas ao qual me referi no slide anterior sobre a primeira estrofe do canto primeiro, tá? Então nós temos aqui nessa página 210 a escansão, que é a divisão em sílabas métricas dos versos, né, de um poema. Ou seja, é a contagem de sílabas, só que não a contagem de sílabas do ponto de vista gramatical, e sim do ponto de vista poético, tá? Do ponto de vista gramatical, a gente leva em conta a separação silábica de acordo com a escrita. Diferentemente da escrita, diferentemente do que ocorre nesse processo, quando a gente vai fazer a escansão, que é a separação de sílabas métricas poéticas de um texto literário, nós vamos levar em conta a pronúncia, ou seja, a língua falada. Então, a gente, para fazer a seleção, a divisão desses elementos, dessas sílabas, precisa levar em conta o quê? A pronúncia, tá bom? Então, o primeiro verso aí, se você voltar aqui, a gente vai voltar só para você ver como é que é o primeiro verso do canto primeiro, da estrofe primeira também, do canto primeiro de Lusíadas. As armas e os barões assinalados. Se a gente for ler da maneira como deve ser lido, as armas e os barões assinalados, as armas e os barões, né? Reparem que esse sonzinho e os, né? Duas vogais, né? Vogal e logo em seguida, na sílaba subsequente, a vogal o, né? Esses sons se fundem, né? Meio que se aproximam foneticamente e vão marcar para nós aqui, quando a gente vai fazer a separação de sílabas métricas do poema, a gente vai marcar aqui a ocorrência de um fenômeno chamado elisão. O que é elisão quando a gente fala de escansão de sílabas métricas de um poema? A elisão é nada mais, nada menos do que a junção numa mesma sílaba de vogais, né, uma vogal átona, e quando a sílaba seguinte começa por outra vogal também.
Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A junção entre essas vogais e considerá-las e contá-las como uma única sílaba. Por isso que, por exemplo, no verso inicial da estrofe do primeiro canto de Os Lusíadas, nós temos aqui as armas e os, né? As armas e os. Essa pronúncia ios, né, mostra para nós que está vendo aqui uma junção, uma elisão entre a vogal E e a vogal O do artigo os aqui, né? Então, por isso que ocorre aqui a elisão. E como é que eu sei a quantidade de sílabas métricas de um verso, né? Eu tenho que observar, além desse aspecto, por exemplo, da elisão que eu falei mais agora para vocês, falei agora, e vai ter um outro momento que eu vou falar sobre outro processo fonético também, que se chama crase, a gente precisa observar também a última palavra do verso. Por que a gente tem que observar a última palavra do verso? É na última palavra do verso que a gente vai observar qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba tônica. Ou seja, a contagem das sílabas métricas de um verso vai ser especificada, vai terminar na sílaba tônica, na sílaba mais forte da última palavra. Se a gente voltar aqui, por exemplo, no verso primeiro, as armas e os barões assinalados. A sílaba mais forte é a penúltima, é o assinalar, né? É uma palavra aqui que é paroxítona. Então, o que ocorre? Quando uma palavra é paroxítona, quando a sílaba mais forte é a penúltima, nós vamos fazer a contagem até a penúltima sílaba. O que eu quero dizer com isso? A última sílaba, o que está depois da sílaba tônica, da última palavra, é descartável, é descartado. Então se fosse, por exemplo, uma palavra proparoxítona, aquela em que a sílaba mais forte é a antepenúltima, eu iria descartar a penúltima e a última? Exatamente isso. Por exemplo, se fosse a palavra lâmpada. Lâmpada, a sílaba mais forte é a antepenúltima, é a sílaba lam, né? E a gente contaria, se essa palavra assim estivesse inserida num verso literário, num verso texto poético, a gente faria contagem até o lam e descartaria as sílabas pá e dá. A gente não contaria, ou seja, elas não entrariam para efeito de contagem das sílabas métricas. Ok? Vamos para o verso segundo. No verso segundo está assim: que dá ocidental, praia lusitana, que dá ocidental, praia lusitana. Olha a pronúncia, que dá ocidental, dal, né? De novo, nós temos aqui a vogal A, finalizando uma sílaba, e na sequência uma outra palavra também iniciada por vogal. Nesse contexto, o que acontece novamente? A gente vai considerar essas sílabas da e o, né, que dá ocidental, ou seja, a gente vai observar que há apenas uma única sílaba métrica. E novamente vai ocorrer aqui o processo fonético chamado de elisão, tá bom? E como é que eu sei a contagem aqui dessas sílabas desse verso, né? Eu vou contar, por exemplo, lá no primeiro, as armas, ó, uma, armas, 2, 3, elisão, 4, 5, 5 barões, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 enrões, 7, as, 8, si, 9, na, 10, lá, que é a sílaba tônica. A sílaba 2, que vem após a sílaba mais forte, não é contada. No segundo verso, como é que vai ser a contagem? Que, dal, olha aí, uma sílaba só, 2, si, dental, praia, lusitana. Na palavra lusitana, qual é a sílaba mais forte? É o tan. Então, nesse caso aí, a gente vai considerar apenas até a P na última sílaba e desconsiderar a última. Tá joia até aí? Beleza? Por mares nunca dantes navegados, aqui não ocorre nenhum processo de elisão, a gente não tem nenhum processo de crase também, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que é a fusão de duas vogais iguais, na mesma sílaba. A gente só observa aqui, então, a contagem até a última sílaba, né? A sílaba tônica da palavra navegados, que no caso é G. Então, a gente conta até a penúltima sílaba, ok? E se você fizer a contagem aí no seu vídeo, no seu slide, tem 10 sílabas métricas até a sílaba G, considerando ela inclusive. Tudo bem? Seguindo adiante, nós temos aqui, passaram ainda além da Taprobana. Olha aí, nesse verso aqui,
Passaram ainda além. Olha que a pronúncia vai trazer para nós. Esse ainda além traz para nós aqui a fusão entre duas vogais. A vogal final de ainda e a vogal inicial de além. Esse processo fonético, né, esse processo relacionado à pronúncia, está relacionado ao que aqui? Ao fenômeno linguístico chamado de crase. Mas não se engane, aqui a gente não vai utilizar o acento grave indicativo de crase. Aqui apenas a gente está apenas fazendo o quê? A divisão em sílabas métricas. É necessário que você observe que aqui ocorre a crase, o fenômeno linguístico, para você fazer a junção entre essas duas sílabas, constando-a apenas como uma. Então ficariam 10 sílabas métricas até a sílaba tônica da palavra Taprobana, né? Que é a ilha do Ceilão, do mundo até então conhecido. Então a última sílaba é o ban. Então a gente vai contar até o ban e descartar a última sílaba. Ficam 10 sílabas métricas. Isso tudo é chamado de verso decassílabo. Depois a gente tem a sequência aí, os outros versos, né? E ocorre no sexto verso dessa estrofe, nós temos dois processos fonéticos, né? Dois processos relacionados à pronúncia. O primeiro deles é a crase, em mais do que te prometia a força humana, prometia a força, né? Nós temos aqui nesse contexto duas vogais novamente iguais, marcando o fenômeno da crase, e nós temos na sequência também força humana, né? A elisão. Mas professor, a elisão não era só quando aconteciam duas vogais, né? Diferentes, né? Uma terminando em sílaba átone, a outra iniciando por vogal? Sim, essa é uma característica da elisão. Mas a elisão, em se tratando também de sílabas poéticas, ela é marcada quando a vogal, ela acontece, na verdade, quando a última sílaba, né, da palavra anterior é terminada por vogal e a sílaba inicial, né, da palavra seguinte é começada, né, tem seu início pela letra H. Né? Então nós temos ali, por quê? Por que acontece isso? Porque a letra H, na pronúncia, ela não é falada, né? Ela não é trazida, que não representa nenhum som. Então vai haver ali uma fusão, tá bom? É como se fosse uma fusão entre o A e o U, por exemplo. Mas as regras ensinam o quê? Terminou por vogal, terminou por outra vogal átone, terminou por outra vogal, elisão. Terminou por vogal e a outra palavra seguinte terminou por H, nós temos uma elisão também. Tudo bem? E aí nós temos a palavra humana, né? A sílaba tônica também é a penúltima, ela é uma palavra paroxítona, então a gente vai fazer a contagem de mais um verso decassílabo. Nós temos também, no outro verso, e entre gente remota e edificaram, né? Nós temos aqui nesse contexto, dois processos também fonéticos, né? Que é a crase, que é a fusão das vogais E, vogais iguais, né? A gente vai juntar em uma única sílaba. E nós temos também na sequência do verso, remota e edificaram. Olha ali, na pronúncia, né? Como é que isso é contado na pronúncia? Remota e edificaram. Nós temos ali a elisão, marcando a fusão ali, a mistura, a contagem em uma única sílaba, das sílabas tá e E, ok? Nós temos ali e edificaram, a última sílaba, a última palavra é também uma paroxítona. Vou contar até a penúltima sílaba. E para fechar aí o verso da primeira estrofe, essa primeira parte do vídeo, nós temos aí novo rei, no que tanto sublimaram, né? Fechando a estrofe inicial aí do canto primeiro de Os Lusíadas, tá bom? Eu vou fechar esse vídeo aqui para não ficar muito longo esse bloco e a gente continua logo adiante, tá bom? Valeu, até daqui a pouquinho.